Os problemas enfrentados pela fusão nuclear. De acordo com muitos cientistas, a fusão nuclear poderia revolucionar a produção de energia na Terra. Entretanto, esse princípio inovador está repleto de problemas. Antes de mais nada, é importante entender como o princípio da fusão nuclear funciona e também suas limitações, que são muito mais numerosas do que podemos imaginar. A fusão nuclear é o cenário de muitas falsas promessas. Os desafios tecnológicos são quase intransponíveis e os custos de energia são fenomenais. Mas será que ela é realmente a solução para nossos problemas de energia? É isso que o projeto ITER está tentando demonstrar. O sonho da energia nuclear limpa e segura parece estar à beira do colapso. Os atrasos estão se acumulando e os efeitos estão se multiplicando, mas a fusão nuclear é realmente a solução para todos os nossos problemas? A fusão nuclear tem sido considerada uma verdadeira façanha do futuro. Antes de tudo, precisamos saber um pouco mais sobre o assunto. A humanidade está enfrentando o grande desafio da crescente demanda por energia. Até agora, as reservas fósseis de carvão, petróleo e gás têm sido suficientes para produzir a maior parte da nossa energia. No entanto, essas reservas correm o risco de desaparecer muito em breve. Portanto, é vital que encontremos novas fontes de energia não fósseis. Desde que descobrimos o poder do átomo, existem duas maneiras de produzir energia. A primeira é a fissão atômica, que é perfeitamente controlada atualmente. A segunda é a possibilidade real de produzir energia praticamente inesgotável. Uma energia limpa e livre de resíduos tóxicos. Essa é a fusão nuclear, foco de vários projetos de cooperação internacional. A fusão nuclear é um processo pelo qual dois núcleos atômicos leves se unem para formar um único núcleo muito mais pesado. Isso libera uma grande quantidade de energia. Para conseguir isso, é necessário gerar temperaturas de várias centenas de milhões de graus. As reações de fusão ocorrem em um estado de matéria chamada plasma, um gás carregado em uma temperatura muito alta, composto por íons positivos e elétrons livres. Quando os dois núcleos atômicos se fundem, o núcleo resultante fica em um estado energético instável. Ele deve retornar a um estado estável e de baixa energia. Essa estabilidade é obtida por meio da injeção de uma ou mais partículas. O excesso de energia é então distribuído entre o núcleo e as partículas emitidas na forma de energia cinética. É essa energia que os seres humanos querem recuperar. Ela é usada na fusão nuclear controlada. Mas os desafios da fusão nuclear são múltiplos, e dominar esse princípio seria um grande avanço para a humanidade, possibilitando a existência de uma fonte de energia muito abundante, até 5 vezes maior do que a produzida pelas reações de fissão nuclear. Ela também é milhões de vezes maior do que a produzida por uma reação química. Além disso, os combustíveis de fusão estão disponíveis universalmente em quantidades quase inesgotáveis. A energia produzida também é limpa. Os reatores de fusão nuclear não produzem resíduos radioativos de alto nível de longa duração. Os próprios produtos da fusão não são radioativos. Também não utiliza materiais físseis, como urânio e plutônio. Um reator de fusão não contém elementos que possam ser usados para fabricar armas nucleares. Por exemplo, um acidente nuclear, como o que foi de Fukushima, jamais poderia ocorrer em um reator de fusão, pois as condições necessárias para as reações de fusão nuclear são particularmente difíceis de serem alcançadas. Apesar das muitas promessas, a fusão nuclear tem certas limitações. Está apenas no estágio de projeto e ainda não existe uma usina de fusão industrial, sendo apenas reatores de pesquisa. Ao desenvolver a fusão controlada, os engenheiros e pesquisadores estão enfrentando 3 grandes dificuldades: temperatura, densidade e contenção. Para obter reações de fusão, primeiro precisamos atingir uma temperatura suficiente em um espaço confinado. Também é necessário obter densidade de fusão suficiente, bem como o tempo de confinamento de energia suficiente. Os experimentos de fusão mostraram que essas restrições podem ser atendidas, mas separadamente. Além disso, para que a fusão nuclear tenha alguma esperança de ser economicamente viável, a energia produzida deve ser maior do que a energia consumida na manutenção das reações. Por esse motivo, é necessário eliminar qualquer possibilidade de perda de calor para o ambiente externo. Portanto, é essencial evitar qualquer contato entre o meio de reação e os materiais ao redor. Tudo isso corresponde à noção de confinamento imaterial.
A fusão nuclear tem muitas promessas falsas e certos desafios tecnológicos parecem intransponíveis. O problema não é o fato de os pesquisadores terem alcançado um avanço científico na fusão nuclear. Esse avanço deve ser perseguido. O problema é que a fusão de energia não parece ser uma solução energética de curto prazo. A fusão de átomos, como é feita no Sol, para obter uma reação que libera quantidades astronômicas de energia, é uma verdadeira façanha. Pesquisadores americanos até anunciaram recentemente que haviam gerado uma reação de fusão nuclear, que essa reação libera mais energia do que é necessária para desencadeá-la. Portanto, a fusão nuclear está a caminho de se tornar uma realidade. Entretanto, ainda há grandes desafios tecnológicos a serem superados. É essencial encontrar uma maneira de manter continuamente uma reação que atualmente só é mantida por uma fração de segundo. O plasma usado também deve ser gerenciado. Ele deve forçar os átomos a se fundirem. Infelizmente, esse plasma destrói tudo o que toca. Portanto, os materiais são difíceis de encontrar. Em comparação, é como construir uma caixa ao redor do Sol. A fusão nuclear é descrita como limpa e segura. No entanto, por enquanto estamos falando de deutério e trítio. O trítio é altamente radioativo e extremamente raro. A aventura será possível algum dia? Diante de tantas dificuldades, ela parece comprometida. No papel, a fusão nuclear oferece vantagens, especialmente em relação à fissão usada em nossas usinas nucleares atuais. Essa operação tem um custo, e esse custo é fenomenal. Com o tempo, vários processos foram desenvolvidos para melhorar a eficiência dos experimentos de fusão. Quando a instalação é considerada como um todo, a lucratividade parece irrisória. Mesmo hoje, a eficiência de toda a cadeia ainda é inferior a 1%, portanto, estamos muito longe de poder imaginar uma aplicação industrial. Para alguns cientistas, a fusão nuclear é semelhante à invenção do motor a vapor ou do motor de combustão interna, principalmente pela forma como revolucionou a produção de eletricidade. Mas será que ela é realmente a solução para nossos problemas energéticos? A energia produzida a partir de um bem inesgotável, o hidrogênio, que não produz resíduos radioativos, estaria ao nosso alcance? Ela seria capaz de atender a todas as necessidades energéticas da humanidade? No entanto, o projeto precisa funcionar de fato, e esse ainda não é o caso. O principal objetivo é ter uma usina de energia de fusão ativa até 2050 ou no máximo 2060. Mas será que isso é realmente possível? De qualquer forma, o ITER parece estar provando o contrário. Você sabe o que é exatamente o ITER? É um reator projetado para reproduzir a reação de fusão do hidrogênio que ocorre naturalmente no coração do Sol e das estrelas. É o mensageiro de energia nuclear limpa e segura. No entanto, esse sonho está atualmente à beira do colapso. Anunciado como o maior projeto científico da história da humanidade, ele foi lançado em 2006 e ele reúne 35 países. É gigantesco em escala. A instalação cobre 42 hectares. Dentro desse sol artificial, um enorme tubo em forma de anel foi projetado para suportar reações de fusão em um plasma até 150 milhões de graus. Originalmente, a primeira produção da ITER estava programada para 2035. No entanto, não se espera que isso ocorra antes de 2030. Os atrasos estão se multiplicando o tempo todo. Isso se deve aos problemas em algumas partes importantes da instalação. Os roteiros precisam ser reescritos pelos engenheiros. O problema está na forma como as soldas são feitas. Também há preocupações sobre explosões de radiação ionizante perto da estrutura. A CN está até mesmo realizando algumas verificações sobre o assunto. Além disso, o orçamento está começando a preocupar os profissionais da área. Os 20 bilhões originalmente planejados foram triplicados após uma série de reparos necessários. Os defeitos estão se multiplicando. Há grandes problemas com dois componentes chaves. Trata-se do núcleo do reator que abriga e confina o plasma fundido. O problema também diz respeito ao escudo térmico e à câmara de vácuo. Esses reparos exigem que o primeiro módulo seja retirado e desmontado. Entretanto, esse módulo já havia sido baixado para a câmara do reator há alguns meses. É provável que essa operação seja muito demorada. O impacto exato ainda precisa ser avaliado antes da publicação do novo roteiro. É provável que essa nova estimativa resulte em anos de atraso. Essas diferentes situações mostram que a fusão nuclear pode não ser tão ideal quanto somos levados a acreditar. No fim das contas, o projeto está se mostrando muito mais difícil de ser realizado do que o esperado.
O futuro da fusão nuclear está repleto de problemas sérios. Entre os riscos e os limites, esse princípio faz muitas promessas que, às vezes, são muito difíceis de cumprir. Os desafios tecnológicos envolvidos parecem intransponíveis e os custos de energia são fenomenais. No entanto, a fusão nuclear poderia ser mais uma solução viável para todos os nossos problemas energéticos. Entretanto, as dificuldades encontradas pelo reator ITER provam o contrário. Os cientistas estão preocupados com os repetidos atrasos e as muitas falhas no reator. Podemos realmente contar com a fusão nuclear?